uma princesa nascida em um reino pacífico, em meio a templos grandiosos e tradições ancestrais, desafiou seu destino e se tornou uma das figuras mais fascinantes do cristianismo primitivo. Essa é a história de Efigênia, uma jovem cuja coragem e fé transformaram sua vida e inspiraram gerações. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a mergulhar em uma das histórias mais impressionantes da antiguidade. Vamos conhecer Efigênia de Núbia, uma princesa que viveu no século I e cuja vida foi marcada por desafios, milagres e uma profunda transformação espiritual. Antes de começarmos, queremos saber qual santo ou figura espiritual mais inspira você. Deixe sua sugestão nos comentários. Assim, podemos trazer mais histórias incríveis como essa, especialmente para você. Então vamos começar? Na antiga civilização de Núbia, uma terra rica em cultura e história, nasceu a princesa Efigênia, filha do rei Édipus e da rainha Eufenisa. Seu nascimento ocorreu no pequeno reino de Noba, localizado na região da Etiópia, que estava imersa nas tradições pagãs. Nome Efigênia, originado do grego e que significa nascida forte, seria um presságio para a vida cheia de desafios e milagres que ela enfrentaria. Efigênia viveu no século I depois de Cristo, um período de grandes transformações, marcado pela expansão do cristianismo em sua terra natal. Desde cedo ela foi criada dentro das tradições e crenças pagãs que prevaleciam entre seu povo junto a seu irmão Eufrônio. Ambos foram educados para assumir grandes responsabilidades, sendo filhos de uma linhagem nobre e respeitada na região da Núbia. Núbia, situada na região do Alto Nilo, entre a primeira e a sexta catarata, era famosa por suas imponentes pirâmides e tumbas que refletiam uma cultura profundamente enraizada em práticas ancestrais. Este reino próspero era conhecido por seu desenvolvimento notável e pelo sincretismo religioso, onde práticas pagãs se mesclavam com antigas tradições africanas. A sociedade núbia valorizava profundamente suas práticas ancestrais, deixando um legado de templos grandiosos e tumbas decoradas com grande esmero. As mulheres desempenhavam papéis de destaque na sociedade, muitas vezes assumindo posições de liderança tanto no âmbito espiritual quanto político. Como princesa, Efigênia foi educada não apenas para seguir os costumes tradicionais, mas também para exercer responsabilidades significativas dentro da família real e na sua comunidade. 8 anos após a ascensão de Jesus Cristo, o apóstolo São Mateus, acompanhado de 2 discípulos, chegou à capital da Núbia com a missão de evangelizar. Ele pregou sobre o amor divino e a existência de um único Deus, mas sua recepção inicial foi marcada por cancelado. Os habitantes locais, profundamente enraizados nas tradições pagãs, o consideraram um louco. No entanto, São Mateus persistiu, levando sua mensagem ao coração de Efigênia, a princesa da região. Efigênia, criada dentro das práticas religiosas de seu povo, ficou profundamente tocada pelas palavras de São Mateus. Pela primeira vez, ela ouviu sobre um Deus que pregava o amor incondicional, a misericórdia e a vida eterna, em vez de exigir sacrifícios humanos ou veneração cega a ídolos. Esse encontro mudou sua vida. Movida por essa revelação, Efigênia decidiu renunciar às antigas origens e abraçar o cristianismo, abrindo seu coração ao amor divino. A conversão de Efigênia causou grande tumulto. Os sacerdotes, alarmados pela crescente fé da princesa, convenceram o rei de que Efigênia havia traído os deuses e alegaram que, para restaurar a paz e a harmonia espiritual do reino, seria necessário um sacrifício humano. E, como transgressora, Efigênia deveria ser oferecida aos deuses, queimando-se viva em um ritual sagrado e purificador. Com a crescente pressão dos sacerdotes
e a necessidade de manter a ordem religiosa, o rei se viu encurralado. Sentindo-se derrotado e sem alternativas, cedeu aos insistentes apelos dos líderes pagãos, convencido pela argumentação dos sacerdotes e temendo que sua decisão pudesse envolver o reino em caos, ele autorizou os preparativos para o sacrifício de sua própria filha. No coração do ritual, uma fogueira sagrada seria o palco do sacrifício macabro. Ali, Efigênia seria entregue aos deuses pagãos, sendo queimada viva, em um ato que, para os sacerdotes, representava uma oferta suprema para restaurar o equilíbrio do reino. Uma enorme fogueira foi montada no centro do ritual e, no meio das chamas, um trono de madeira foi esculpido e colocado. Esse trono, simbolizando a entrega de Efigênia aos deuses, seria o local onde a princesa ficaria, prestes a ser consumido pelas chamas. A madeira, simples e forte, representava o fim trágico de uma jovem destinada ao sacrifício, tudo em nome de um culto que acreditavam ser necessário para salvar o reino. O destino de Efigênia estava agora nas mãos dos sacerdotes. O povo da cidade, em grande alvoroço, aguardava o momento do sacrifício, com a esperança de que, ao ver a princesa queimada viva, a paz e o equilíbrio espiritual do reino fossem restaurados. No dia marcado, Efigênia, encorajada por São Mateus, planejou seu destino. Com uma fé inabalável, subiu ao trono de madeira, orando silenciosamente. Ela estava firme em sua opinião, sabendo que estava disposta a dar sua vida por aquele a quem agora chamava de Senhor. Ela orou com fervor, pedindo a proteção de Deus, em quem agora acreditava. Quando os sacerdotes acenderam as chamas, algo extraordinário aconteceu. As labaredas, que deveriam consumi-la, não a tocaram. Por mais que tentassem, o fogo parecia recuar, incapaz de feri-la. O povo que havia se reunido para testemunhar o sacrifício ficou atônito diante do milagre e começou a questionar a legitimidade de seus antigos deuses. São Mateus, presente no local, aproveitou o impacto do milagre para revelar o poder de Deus de forma extraordinária. Durante o clímax dessa manifestação divina, ele fez outro ato surpreendente. Trouxe de volta à vida o filho do rei, que havia sido vítima de uma doença grave. Nem os sacerdotes pagãos, com seus rituais e encantamentos, conseguiram salvá-lo. Mas São Mateus, com fé inabalável e invocando o nome de Cristo, realizou o milagre diante dos olhos de toda a corte e do povo. Esse evento, tão grandioso quanto inesperado, abalou profundamente as estruturas espirituais do reino. O rei e a rainha, até então seguidores fervorosos das tradições pagãs, consideraram naquele momento a presença de um Deus verdadeiro. Tocada por essa manifestação divina, a família real abandonou o paganismo e, junto a grande parte do povo, abraçou o cristianismo. Como símbolo de sua conversão, todos foram batizados, incluindo Efigênia, a jovem princesa. A partir daquele momento, Efigênia se destacou como uma defensora fervorosa da nova fé. Inspirada pela mensagem de São Mateus, sua determinação foi crucial para iniciar uma transformação espiritual na Núbia. O povo, antes profundamente ligado às práticas ancestrais, começou gradualmente a abraçar os ensinamentos cristãos, marcando o início de uma nova era de esperança e fé renovada. O sacrifício frustrado de Efigênia tornou-se um símbolo de resistência e fé inabalável. E sua história consolidou muitos a seguirem seus passos. Mais do que uma princesa, ela se tornou uma líder espiritual, guiando sua terra para uma renovação periódica pela coragem e pela confiança em Deus que mudou o destino de seu povo. Santa Efigênia se destacava pelo fervor em propagar a palavra de Deus. Com o coração cheio de zelo pela pregação do Evangelho, Efigênia recebeu uma revelação divina que lhe mostrou o caminho que deveria seguir. Efigênia, se pretende saber o modo conveniente de me servires, conforme a minha divina vontade, faz-te
generalíssima de um exército de virgens pobres, obedientes e castas que, renunciando voluntariamente ao século, consigam o inestimável brasão de serem esposas minhas, sem detrimento de sua inviolável pureza. Efigênia obedeceu prontamente. Falou com seus pais e construiu um edifício para o exército de virgens, e muitos jovens de Núbia acreditaram em Efigênia e a seguiram. Santa Efigênia não só fundou o exército de virgens, como também distribuiu com cuidado as regras de como seus membros deveriam viver e praticar a fé. Essas mulheres consagradas renunciaram voluntariamente às riquezas e aos prazeres mundanos, vivendo sob os votos de pobreza, obediência e castidade. Cada uma delas abraçava uma vida de simplicidade e dedicação, focando em servir a Deus e a comunidade. Elas moravam juntas em um edifício especialmente construído para a comunidade, um espaço que simbolizava sua união espiritual e compromisso com a missão cristã. Ali, dedicavam grande parte do dia à oração, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. Além disso, realizamos trabalhos manuais e atividades de caridade, como cuidar dos enfermos, ensinar crianças e ajudar os mais necessitados da região. A rotina era centrada em valores como humildade, solidariedade e devoção. O exército de virgens também era conhecido por disciplina rigorosa. As mulheres seguiam horários fixos para cada atividade, criando uma vida marcada pela ordem e serenidade espiritual. A liderança de Efigênia foi fundamental, pois ela inspirou cada membro com seu exemplo de fé, coragem e amor ao próximo. Essa comunidade tornou-se um símbolo de resistência e transformação em uma sociedade ainda fortemente influenciada pelo paganismo. Mais do que um grupo religioso, o exército de virgens representou uma verdadeira revolução. Mulheres que, na sociedade da época, frequentemente ocupavam posições subalternas, encontraram nesse movimento um espaço de autonomia e protagonismo. Efigênia se tornou um exemplo de como a fé cristã poderia ser intensa e difundida, criando uma rede de apoio e evangelização que ecoava por toda a Núbia. Após a morte de seus pais, a quem ela tanto amava, Efigênia passou por uma grande batalha interior, marcada por fé e coragem. Esse período difícil foi um verdadeiro teste para sua força e determinação, ajudando-a a desenvolver confiança e resiliência diante dos desafios que surgiram. Na corte, havia um príncipe egoísta e ardiloso, chamado Hirtaco. Ele era tio de Efigênia, irmão de seu pai, e se opunha ao cristianismo, desejando o poder para si. Ele se proclamou contra Efigênia e usurpou o poder que havia sido herdado por Eufrônio, irmão de Efigênia. Santa Efigênia ficou ao lado de seu irmão, e é importante que o trono, que deveria ser de Eufrônio, fosse devolvido. Hirtaco, então, tentou forçar Efigênia a se casar com ele. Em um golpe de barganha, ele fez uma proposta ao apóstolo São Mateus. Ele ofereceria metade de seu reino caso convencesse Efigênia a aceitar o casamento. No entanto, São Mateus, ciente de que a Efigênia havia sido consagrada ao Senhor, decidiu a proposta e afirmou que nada poderia desviar a mulher de Deus de sua missão divina. Enfurecido com a recusa de Efigênia, o rei Hirtaco mandou prender São Mateus e o levou até um altar preparado para sua execução. São Mateus foi amarrado e colocado diante de um fogo, enquanto o povo assistia em silêncio, temeroso pelo destino do apóstolo. Apesar da morte iminente, a fé de São Mateus parece inabalável. Antes de sua morte, ele fez uma oração pedindo a Deus que recebesse sua alma, demonstrando coragem e devoção até o fim. Com raiva da firmeza de Mateus, Hirtaco o matou no altar. A morte de São Mateus o fez tornar-se um mártir da fé cristã, e sua morte, longe de enfraquecer a comunidade cristã,
fortaleceu a fé dos cristãos da região, que se inspiraram no exemplo de coragem e fidelidade ao Evangelho. A morte do apóstolo, porém, não marcou o fim da luta de Efigênia, mas sim o início de uma intervenção divina que mudaria o curso da história. Após o martírio de São Mateus, o reino de Efigênia foi abalado por uma série de eventos milagrosos. Não muito depois de cometer esse ato brutal, Hirtaco, ainda consumido pela raiva e diante do fervor crescente cristão, viu a popularidade de Efigênia e o fortalecimento da fé em sua terra como uma ameaça crescente. Decidido a eliminar essa influência, o tirano focou sua ira diretamente no convento, que se tornara um símbolo da nova fé. Para ele, aquele espaço, que reunia tantos seguidores, era um obstáculo que precisava ser destruído, determinando a destruir não apenas o edifício, mas também tudo o que ele representava. Hirtaco ordenou que seus soldados incendiassem o convento. Ele acreditava que essa ação exterminaria a fé que florescia e restabeleceria seu controle sobre o reino. Em meio à escuridão da noite, os soldados cercaram o local, ateando fogo em seus pilares e telhados. As chamas logo subiram, cercando o edifício e lançando um brilho ameaçador contra o céu. Dentro do convento, Efigênia e suas irmãs não sucumbiram ao pânico. Em vez disso, reuniam-se em oração fervorosa, clamando por proteção divina. O calor e a fumaça tornaram-se o ar pesado, mas a fé das mulheres permaneceu inabalável. Então algo extraordinário aconteceu. Enquanto as chamas lambiam as paredes e o teto do convento, elas se extinguiram de maneira misteriosa. Como se guiadas por uma força divina, as labaredas recuaram, desaparecendo completamente, sem deixar danos ao edifício ou às mulheres que ali estavam. O convento permaneceu intacto, envolto em uma aura de paz que contrastava com a destruição iminente que todos esperavam. Mas o milagre ainda não terminou. Assim que as chamadas cessaram no convento, elas pareciam ganhar nova vida, desta vez avançando em direção ao palácio de Hirtaco. Rapidamente o fogo consumiu o palácio de Hirtaco. A estrutura real foi reduzida a cinzas. O castigo divino não se limita à queda de Hirtaco. Seu filho, tomado por uma força demoníaca, foi acometido de lepra e faleceu em pouco tempo, marcando o fim da linhagem do tirano. Esse acontecimento foi amplamente interpretado como uma manifestação direta da justiça divina, uma intervenção de São Mateus que fez com que o mal fosse punido e a fé cristã exaltada. A destruição de Hirtaco foi devastadora. Sua autoridade foi desafiada e seu império desmoronou. Com o poder que antes detinha, Hirtaco foi obrigado a fugir, sendo abandonado pelo povo que antes da temia. O evento foi amplamente interpretado como uma clara intervenção divina, que não só protegeu Efigênia e suas irmãs do incêndio, mas também puniu severamente o tirano, derrubando-o de sua posição de poder. O povo, testemunha desse milagre, passou a acreditar firmemente na proteção divina que acompanhava a mensagem de Efigênia e sua fé cristã. Essa manifestação divina, repleta de significado espiritual, fortaleceu ainda mais a fé dos cristãos, que passaram a acreditar firmemente na proteção divina que acompanhava a mensagem de Efigênia. Com a queda de Hirtaco, o povo proclamou Eufrônio, irmão de Efigênia, como o novo rei. Seu reinado foi marcado pela paz e estabilidade, governando por 70 anos. Durante seu governo, o cristianismo floresceu com a construção de várias igrejas na Etiópia e a liberdade de culto foi garantida por toda a região. O convento de Efigênia prosperou, atraindo cada vez mais mulheres dispostas a seguir sua liderança espiritual. A comunidade tornou-se um centro de fé e devoção. E Efigênia passou a ser reverenciada como um símbolo de coragem, proteção divina
e resistência espiritual. O episódio do incêndio milagroso, que não só garantiu a sobrevivência de Efigênia e de suas irmãs, mas também simbolizou o triunfo da fé cristã sobre a tirania e o paganismo, eternizou o nome de Santa Efigênia como um farol de esperança e fé inabalável. Ela continuou a ser um exemplo de coragem e devoção para todos, sendo reverenciada como um símbolo de proteção divina e resistência espiritual. Santa Efigênia, ao chegar ao momento de sua morte, recebeu um aviso divino, o que lhe trouxe grande alegria. Ela doou tudo o que possuía e, em seguida, foi tomada por uma doença. Recebeu os sacramentos e guardou sua morte com serenidade e paz. No momento de sua partida, um perfume suave e divino se manteve pelo convento, criando uma atmosfera de louvor a Deus. Esse milagre de paz ao morrer é um dos episódios mais marcantes de sua vida, deixando um legado profundo e inspirador. Santa Efigênia tornou-se um símbolo de fé, resistência e coragem, sendo lembrada por sua força espiritual e pela transformação que trouxe à sua comunidade. A sua obra ajudou a transformar a Núbia numa nação cristã, consolidando a fé numa região marcada por desafios e perseguições. Por seus feitos extraordinários e por sua devoção, Efigênia é lembrada até hoje como a libertadora da Núbia, um título que reflete a transformação espiritual que ela trouxe para sua terra e sua gente. Santa Efigênia é extremamente reconhecida como uma das primeiras santas africanas. Sua conversão e papel de liderança espiritual foi diretamente ligada à introdução do cristianismo na Etiópia, um dos primeiros países a adotar a fé cristã. Sua história é um testemunho de sua influência com firmeza, representando a expansão do cristianismo no continente africano e sua conexão com as tradições ricas e variadas da região. Quando observamos as representações de Santa Efigênia, é comum vê-la trajada com um hábito marrom, típico dos carmelitas, e segurando uma maquete de uma casa ou igreja em chamas. Essa imagem não é apenas uma representação simbólica, mas carrega um profundo significado espiritual. O hábito marrom que Efigênia veste é diretamente associado às carmelitas, um grupo religioso que segue a espiritualidade do profeta Elias, originário do Monte Carmelo, um local sagrado para a tradição carmelitana. Esse grupo, que se dedicava à oração e ao serviço de Deus, foi um dos primeiros a levar o cristianismo à Etiópia, onde Efigênia viveu. Inspirada por essa espiritualidade, Efigênia passou a adotar esse hábito marrom como uma forma de consagração a Deus. O hábito, simples e sem adornos, é um símbolo de pobreza, de desapego dos bens materiais e reflete uma espiritualidade profunda. Ele representa a entrega total de Efigênia à missão divina e sua busca por uma vida dedicada à oração, à pureza e ao serviço aos mais necessitados. Quando se fala no hábito de Santa Efigênia, estamos falando de um símbolo de sua fé inabalável, de sua entrega total a Deus e de sua renúncia ao mundo material para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Além do hábito marrom, que é o principal símbolo de Santa Efigênia, outras representações de sua figura incluem 2 véus, um preto e um branco. O véu preto simboliza os votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência que Efigênia fez. Ele representa sua consagração total a Deus e sua dedicação à vida espiritual, refletindo sua decisão de viver de acordo com os princípios cristãos e sua busca por pureza e simplicidade. Já o véu branco, usado abaixo do véu preto, simboliza a virgindade de Santa Efigênia. Ele representa sua entrega a Cristo e seu compromisso com a pureza, refletindo seu amor incondicional e seu desejo de servir a Deus. O branco é a cor da pureza e da santidade, destacando a entrega total de Efigênia à vida de oração e serviço aos outros, especialmente
aos mais necessitados. Esses dois véus juntos expressam o compromisso de Efigênia com os votos de castidade, pobreza e obediência, e sua entrega completa a Cristo e ao próximo. Ao olhar para suas imagens, vemos não apenas uma mulher de fé, mas uma santa dedicada ao serviço, com um coração puro e uma vida de devoção que continua a inspirar até hoje. Santa Efigênia é associada à proteção contra incêndio devido a milagres que aconteceram em situações relacionadas a fogo. Durante grandes incêndios, ela foi poupada por intervenção divina, o que fez sua figura se tornar um símbolo de proteção contra esse elemento destrutivo. Sua conexão com o fogo tornou-se conhecida como padroeira dos bombeiros. Hoje, bombeiros e profissionais de segurança invocam frequentemente a sua intercessão, buscando coragem e fé para enfrentar os perigos de suas profissões. A imagem de Santa Efigênia se tornou um símbolo de confiança e força, guiando aqueles que enfrentam o fogo com valentia e devoção. Santa Efigênia é invocada por muitas pessoas que buscam graças, especialmente no que diz respeito à própria casa. Relatos de devotos indicam que após orações e novenas dedicadas à santa, consigam superar dificuldades financeiras, obter financiamentos e até mesmo proteger suas casas de perigos iminentes. Sua intercessão é vista como uma forma de pedir não apenas um espaço físico, mas também um lar abençoado, repleto de paz e união. Santa Efigênia é amplamente venerada entre os afro-brasileiros, sendo considerada padroeira dos negros e protetora dos escravos. Durante o período colonial, muitos africanos trazidos para o Brasil como escravizados encontraram nela uma figura de resistência e fé. Efigênia, assim como eles, sofria desafios e perseguições por sua crença, permanecendo firme em sua devoção. Sua ligação com o cristianismo na Etiópia se tornou um símbolo de força espiritual, inspirando aqueles marginalizados pela sociedade. O dia litúrgico de Santa Efigênia é celebrado em 21 de setembro, junto à festa de São Mateus, apóstolo que a converteu. Para seus devotos, esse dado é muito significativo, pois ela representa um modelo de fé e coragem diante das adversidades, além de ser vista como uma das pioneiras na evangelização cristã na África. Sua veneração permanece viva, especialmente entre as comunidades africanas e brasileiras, onde sua resistência ao paganismo e às tiranias de seu tempo é extremamente reconhecida. Após sua morte, Santa Efigênia rapidamente se tornou um ícone de fé inabalável, sendo associada a milagres de cura e proteção. Sua vida, marcada pela coragem em meio às adversidades, continua a inspirar muitos. O processo de beatificação de Santa Efigênia foi iniciado em 1980, mas a canonização ainda não ocorreu. Mesmo assim, sua memória persiste na história da Igreja e entre os fiéis, especialmente nas regiões da África e do Brasil, onde é considerada uma santa de grande importância. Assim como outros grandes santos, Santa Efigênia viveu em uma época de grandes desafios. Enfrentou perseguições, tornando-se uma figura de resistência à opressão religiosa. Seu exemplo de coragem e devoção é elaborado ao de santos, como Santa Teresinha e Padre Pio, que também suportaram grandes sofrimentos, mas unidos a Deus em fé profunda. Todos eles são lembrados por suas vidas de amor, sacrifício e dedicação total à missão divina. Se a história de Santa Efigênia tocou seu coração, compartilhe este vídeo com quem você ama e ajude a espalhar sua mensagem de fé e coragem. Deixe nos comentários sugestões de outros santos ou temas espirituais que você gostaria de conhecer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Santa Efigênia interceda por todos nós e fortaleça nossa fé em Deus. Gratidão por estar conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.